Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje vamos analisar o BTC, vamos analisar o Ether também. Vamos ver como que tá a paridade Ether barra BTC. É um trade que eu tô super de olho aí. A gente vai fazer um pouquinho de análise on-chain também e a gente vai tentar entender como que esse comportamento do mercado, né? A gente teve alta aí nos últimos 2 dias, não foram grandes altas, mas a gente está tendo bons sinais aí no mercado e a gente vai analisar tudo isso hoje, mas calma. Baixe as expectativas aí, porque não é tão assim, a gente ainda não vai ter alta infinita no mercado, beleza? Mas a gente vai falar tudo isso no vídeo de hoje e, cara, para mim cada vez mais a consolidação do fundo, ela tá ficando mais clara no mercado, beleza? Se você não é inscrito no canal, cara, te convido a fazer parte dessa comunidade aqui. Aqui eu trago análise todos os dias da semana e quando a gente fala de análise on-chain, a gente simplesmente destrói aqui nesse canal, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho de análise on-chain também. Mas bora lá ver como que o preço aí tá se comportando no mercado, beleza? Que é o que a gente mais quer entender, né? Chega de papo. Bora lá, então, olhando para o BTC aqui, eu sempre falo para vocês, galera, vamos ler a história que o mercado está nos contando, tá? Nesses 2 últimos dias aqui, a gente teve um movimento de alta no mercado, isso para todos os mercados, tá? Não foi um movimento exclusivo do BTC, a gente teve Nasdaq também subindo, até mesmo a Bolsa do Brasil subiu bastante nesses 2 últimos dias aí. Claro que não tem uma relação aqui com a Bolsa do Brasil, mas a gente teve todos os mercados subindo aí nesses 2 últimos dias. O que a gente consegue ver claramente é que o BTC ele está tentando formar esse padrão de cunha descendente aqui. Pode ser que agora a gente venha a testar esse topo aqui, ó. Eu sempre vim falando para vocês que a gente precisaria de mais um teste aqui, ou aqui em cima, ou aqui embaixo, para a gente estar confirmando mais esse padrão de cunha, e aparentemente a gente está vindo buscar um teste dessa linha superior aqui. Isso daqui é super interessante, é um padrão positivo para o mercado, é um padrão bullish para o mercado. A maior probabilidade de rompimento dessa cunha, ela é para cima. E ver um formamento de cunha nessa região, uma região que eu acredito fortemente que é fundo do mercado, quando a gente puxa os dados on-chain, cara, claramente a gente está formando fundo do mercado, a gente está constituindo o fundo do BTC. Isso significa que é o preço mais barato? Não, não significa que é o preço mais barato. Não sei, não dá para saber o preço mais barato, mas eu consigo saber a região. Abaixo dos 22 mil dólares ali, quando a gente puxa os dados on-chain, estamos formando fundo do mercado. E quando a gente vê esse padrão de uma cunha após um longo período de lateralização, que é o que a gente teve aqui, a gente está tendo um longo período aqui de lateralização e a gente está tendo a formação dessa cunha aqui. Essa cunha ela pode se estender mais, a gente pode ver que, cara, o mercado pode andar dentro dessa cunha aqui até o final da ponta dela aqui, que isso daí daria lá para meados de novembro, lá quase para o final de novembro, e aí a gente teria um grande período de lateralização. Eu venho falando para vocês que algo que vai aliviar o mercado é exatamente quando o Fed parar de dar porrada no mercado. E isso já está próximo para chegar. A gente tem uma expectativa aí, cara, se eu não me engano, dia 13 agora tem taxa de juros nos Estados Unidos, tem inflação nos Estados Unidos. Então a gente vai saber na próxima reunião do Fed se ele vai continuar com o que ele havia falado na reunião anterior, que seria 0,75, 0,5 e 0,25. A gente tem mais 3 aumentos para acontecer só no mercado. Depois desses aumentos, claro, vai segurar durante um tempo, não dá para saber quanto tempo vai ser isso, mas a partir do momento que o Fed para de aumentar, a gente para de ter a porrada no mercado. A partir do momento que ele passa a diminuir a taxa de juros, a gente começa a ter mais liquidez no mercado. Ou seja, a gente já está chegando próximo do final das porradas, a gente já está chegando próximo do final do aumento da taxa de juros. Então, eu vejo que a pressão de venda no mercado, aquela grande pressão, aquela grande precificação para aumento da taxa de juros, para, cara, conflito entre países, para crash de Terra Luna, para crash de Voyage, de Celsius, tudo isso já foi muitas porradas no mercado. O mercado já tá ficando meio que calejado já. A gente vê que quando tem notícias negativas, a gente vem caindo, a gente cai forte, só que o mercado tá segurando firmemente nessa região aqui. E quando eu vejo formação dessa cunha aqui após um longo período de lateralização, isso me deixa bullish na análise gráfica. Quando eu olho a análise gráfica, para mim falta
ainda sinais indicativos que a gente está em região de fundo no mercado. Nos dados on-chain, eu tenho os indicativos que a gente está na região de fundo do mercado, mas na análise gráfica eu ainda não tenho essas regiões. Por isso que quando eu começo a ver a formação dessa cunha aqui, eu começo a ficar otimista, bullish, com a análise gráfica, porque me mostra resiliência, sim, nesse suporte que a gente tem aqui dos $18.000. Veja que quando a gente perde esse suporte, não tem continuidade da queda. E isso é um padrão de formação de cunha mesmo. Pode ser que a gente retorne, o mercado pode retornar aqui para os 17 ali e 700, mais ou menos, que é o fundo anterior aqui. O mercado pode retomar aqui, ameaçar perder essa região, vir até um pouco mais embaixo, e depois o mercado retomar para a linha superior da cunha novamente. E aí a gente vai ter um rompimento mais para frente, maior probabilidade é desse rompimento ser para cima lá na frente, beleza? Mas isso daqui me deixa super bullish no mercado quando a gente vê esse padrão, quando a gente vê essa resiliência aqui em não perder o fundo anterior. Temos pressão de venda ainda no mercado? Sim, temos pressão de venda ainda no mercado. A gente vê por essas sombras. Essas grandes sombras aqui são pressões de venda no mercado. Só que essa pressão de venda, ela não está conseguindo furar o suporte com força para a gente buscar um novo suporte lá na frente, para a gente buscar, quiçá, os $15.000, né? Se fala muito nos 14, nos $15.000. O mercado não está com tanta força de venda assim. A gente vai precisar de um evento diferente, sem ser evento de aumento da taxa de juros, sem ser o que já aconteceu no mercado. A gente precisa de um novo evento. Cara, uma merda no mundo aí, sei lá, alguma coisa, sei lá, treta entre Estados Unidos e China e bloqueio de, cara, transações entre esses países, sei lá, alguma coisa tem que ser mais grave pra gente ter uma porrada mais forte no mercado. Mas mesmo que a gente tenha essa porrada mais forte no mercado, eu vejo que essa será a última pernada que o mercado vai dar nesse bear market, porque, galera, já estamos há um ano já no bear market. A gente já está há bastante tempo, a gente já sofreu muita porrada e a pressão de venda no mercado, ela está começando a diminuir, beleza? Quando a gente puxa o gráfico semanal aqui, ó, do BTC, tem algo interessante começando a acontecer. Todos os bear markets que nós tivemos do BTC, a gente sempre forma uma cunha descendente no RSI. Isso é um padrão comum do BTC, informação em bear market. A gente sempre tem essa formação de cunha descendente no RSI. E sempre quando a gente faz o rompimento dessa cunha, historicamente, a gente fazendo o rompimento dessa cunha, o mercado ele começa a se estabilizar, ele já encontra seu fundo quando a gente faz esse rompimento, o mercado começa a se estabilizar. Isso não significa que o mercado vai subir to the moon nos próximos dias, não. Significa que o pior já está passando no mercado. E quando a gente olha o gráfico semanal do BTC aqui, ó, no Price Action, a gente vê que o mercado está tentando constituir um fundo duplo nessa região. Veja que bem diferente dessa região aqui, ó, a gente fez um fundo e a gente veio e perdeu esse fundo sem dó. Aqui não, a gente vê que está tendo uma resiliência nessa região de fundo aqui do mercado. Ou seja, para mim, o padrão está ficando super interessante no Price Action. Cara, você pegar todos os meus últimos vídeos, aí você vai ver que eu falo fortemente que a gente está formando fundo nos dados on-chain. E que no Price Action eu não tinha nenhum sinal muito claro de que era formação de fundo. Vendo esses padrões do RSI, da cunha, vendo esse padrão da cunha também no Price Action ali, depois de uma lateralização, isso começa a me dar pequenos sinais de que sim, a gente está formando fundo até mesmo no Price Action. Dito isso, eu já fiz bastante aporte no mercado, tenho 50% do que eu quero aportar em cripto no mercado, os outros 50% vai ficar em caixa e vai ficar em caixa até eu ter duas opções no mercado. Ou a gente perder esse fundo aqui, e aí eu faço mais aportes nas próximas regiões, que seriam a região de 14 mil aqui, mais ou menos, aonde o mercado for parar, eu faço mais aporte, ou eu vou fazer mais aporte quando a gente tiver uma confirmação de que isso daqui foi fundo lá na frente. E essa confirmação talvez seja um pivô de alta, um
um pullback aí de um pivô de alta num gráfico semanal, mas lá na frente, isso daqui é uma estratégia que eu falo de bunda na parede. Se você tiver caixa, cara, você tem estômago para ver queda, você tem estômago para enxergar o mercado com os olhos de oportunidade, você sempre vai ter estômago e você sempre vai encontrar oportunidades quando você tem caixa. Quando você está 100% exposto, deu all-in no mercado, cara, você fica a noite sem dormir, você fica super estressado, você começa a fazer cagadas no mercado, tomar decisões erradas no mercado, pelo simples fato de você não ter caixa. Quando a gente fala estômago, ter estômago para queda, cara, nada mais é do que você ter mais grana para diminuir o seu custo médio e ter maior oportunidade na subida do mercado, beleza? Então vamos aguardar, ver como que vai ser o fechamento aí dessa semana, se essa semana também vai ser uma semana positiva. O que a gente não pode começar a ter no mercado? Engolfos de baixa no mercado. Por exemplo, hoje a gente está tendo o dia abrindo um pouco no vermelho. Não dá para saber ainda como que vai ser o dia. Precisa esperar o candle fechar para ter uma definição do dia. Só que a gente não quer ver engolfos de baixa no mercado. O que seria o engolfo de baixa? É simplesmente o mercado subir, ele vem subindo, vem levando dias para poder subir. Ó, a gente vê que, cara, sei lá, 2 semanas aqui para a gente chegar até nessa região aqui. E quando vinha a força de venda, vinha força de venda com porrada, devolvendo toda a alta que a gente teve em um único candle. Então a gente não quer ver candles maiores do que o candle dos dias anteriores. Caso a gente volte a retestar essa região mais baixa aqui da cunha, eu gostaria de ver essa queda, uma queda mais lenta, uma queda mais devagar, sem tanta porrada. Como eu falo para vocês, lê a história do candle. Quando a gente vê esses candles aqui, ó, porrada para baixo, isso daqui é um péssimo sinal. Isso daqui significa que tem pressão vendedora muito forte no mercado ainda. Olha o tamanho dessa barra aqui, foi evento de desalavancagem. Isso daqui derruba o preço muito forte. Então é uma grande pressão vendedora. Não quero ver esse tipo de candle aqui dentro da formação dessa cunha. Dito isso daí, eu ficaria, cara, eu não vou me expor mais ao mercado, meu último aporte foi aqui, nos 19 mil dólares, mas eu ficaria mais de olho para aportar no mercado caso a gente venha fazer o rompimento dessa cunha. Esperaria mais um pouco, não aportaria nessa região e também não aportaria nessa região da base da cunha. Claro que é um bom ponto de aporte a base dessa cunha, mas eu esperaria um rompimento e uma confirmação desse rompimento aqui dessa cunha para fazer mais aportes no mercado, beleza? Ficaria de olho nesse padrão gráfico, analisando o mercado todo dia, mas simplesmente sentado na cadeira esperando o melhor movimento, beleza? Quando a gente olha Ether, cara, a Ether tá bem sem força desde quando a gente teve o Demerge, né? Cara, a partir do Demerge ali, toda a narrativa de subida, beleza? Aquele FOMO, né? Fear of Missing Out, acabou no mercado e a gente vê que o Ether veio buscar essa resistência aqui e, cara, tá se segurando aqui. Isso é um ponto negativo pro Ether, porque se a gente tem o BTC já nessa região superior aqui da cunha, para mim, se essa cunha for respeitada, a gente vai ter o mercado recuando nos próximos dias. Vai chegar nessa região aqui e a gente vai ter um recuo do mercado. E aí o BTC vai voltar para essas regiões aqui dos 18 mil. Já o Ether, como ele não subiu, como ele está nessa lateralidade aqui, no mesmo preço, esses dias tudo, se o BTC confirmar aquela cunha e fizer uma queda ali para buscar a base da cunha novamente, a gente pode ver o Ether perdendo esse suporte aqui, e caso ele perca esse suporte, ele vai vir buscar a região ali dos $1.000 novamente. Quando a gente puxa o gráfico Ether barra BTC, a gente vê claramente que o Ether está mais fraco do que o BTC. A gente está vindo buscar a perda do fundo anterior aqui no gráfico Ether barra BTC. Ou seja, para mim, se o mercado der uma queda aí, ele vai dar uma grande oportunidade aí da gente ver o Ether novamente a $1.000 e talvez nessa região aqui eu comece a tirar talvez um pouco do caixa que eu tenho me prevenindo para quedas futuras do mercado ali, talvez eu venha comprar um pouco de Ether aqui nessa região. Não é algo certeza ainda, beleza? Mas como vocês sabem também, eu tô fora do Ether, troquei meus Ethers por BTC exatamente um dia antes do Demerge, dia 14, e tô fora do Ether, esperando um sinal de reversão no gráfico Ether barra BTC para poder voltar pro Ether, beleza?
Um anúncio super interessante que a gente teve aí, cara, foi a Chainlink, né? A Chainlink vai realmente ter o stake dela, só que o stake da Chainlink não é exatamente o que eu esperava no mercado. Preciso me debruçar um pouco mais em cima disso, mas pelo que eu vejo, pelo que eu entendo, o stake ele vai levar um tempo para ser eficiente em termos de supply circulante, que é qualquer um conseguir colocar seus Ethers, travar suas links lá para você poder ter uma remuneração, um yield, alguma coisa, e isso daí vai diminuir a oferta circulante do mercado. Diminuir a oferta circulante do mercado, a gente tem, cara, se tem mais pressão de compra, a gente tem o mercado subindo. Só que com o anúncio de como será o stake da Link, não é algo que me deixou muito interessado, porque aparentemente o começo vai ser bem restrito, o stake da Link, depois a gente vai ter mais para as pessoas meio que selecionadas, né, do mercado, então ainda não me debrucei muito em cima disso, mas o stake logo de cara quebrou um pouco a minha expectativa, não é a expectativa de que a gente vai ter o stake para qualquer um colocar suas moedas lá, travar suas moedas, e isso daí diminui bastante a circulação do ativo. A gente teve o stake em AXS que fez com que o preço subisse, cara, se eu não me engano, 100% só por conta da liberação do stake. Porque 30%, se eu não me engano, 30% do supply foi colocado em stake logo que a gente liberou o stake. E aí, como tinha pressão de compra, naquela época, menos 30% em circulação, a gente acaba tendo porradas para cima, beleza? Mas a gente vê que a Link está formando um padrão interessante aí no mercado. Eu fico de olho na Link, é um dos ativos que eu quero ter para o próximo ciclo aí. Ainda não tenho nenhuma na carteira, mas eu começo a ficar interessado em Link porque a gente vê o rompimento da linha de tendência de baixa primária. E a gente vê que teve uma confirmação desse rompimento aqui recentemente, mas o mercado ainda de Link continua bem lateral aqui, a gente não está tendo grandes movimentações, mas é um ativo que eu vou ficar super de olho aí no mercado para poder fazer aportes, beleza? Outro ativo que também, cara, simplesmente está lateralizado e, putz, nem sei quantos dias aqui, a gente está desde julho, desde 18 de julho, nessa região aqui dos 80 centavos em Matic, e Matic não sai disso. Enquanto a gente estiver dentro desse canal aqui lateral, cara, é muito difícil você fazer a análise do ativo e você tomar decisões pautado em cima desse ativo. Veja que hoje a gente está batendo bem na metade aqui, né, do canal aqui. Pode ser que reverta, pode ser que vá para cima também, não dá para saber muito. Tenho Matic na carteira, mas isso daqui é um ativo que não vou ficar analisando nesse momento porque está numa mega lateralidade. Já falei com vocês que analisar ativo em lateralidade, cara, é uma nhaca no mercado, porque vai para os dois lados, não dá. Você analisa o mercado quando o mercado está direcional. Você não analisa o mercado quando o mercado está lateral. Cara, analisar o ativo em lateralidade é só para se você for fazer trade, se você for fazer scalp, que aí são operações curtas de 2, 3, sei lá, 5% só. E você tem que ser muito rápido, tem que pegar um gráfico mais intradiário. Gráfico diário, eu prefiro deixar a lateralidade passar e aí deixa o mercado estourar para um dos lados. Quando a gente tem essa lateralidade, a gente vai tendo a volatilidade sendo comprimida do ativo. E depois que a gente tem a compressão, o mercado dá uma porrada ou para cima ou para baixo. Sempre numa lateralidade, a probabilidade é 50%, é 50-50, tanto para cima quanto para baixo. Então, eu prefiro ficar mais de olho nesses ativos, consolidando o preço, né, mais de lado, do que eu prefiro mais ativos em tendências, né, ou tendências de baixa, claras tendências de baixa, ou tendências de alta, beleza? Operar isso daqui, cara, há uma grande probabilidade de se tomar na cabeça, beleza? Algo que me deixou interessado aí, que a gente vê nos últimos dias, né? Comentei com vocês que o mercado americano subiu nos 2 últimos dias, foi que a gente fez um trap aqui nessa região. A gente perdeu o fundo em Nasdaq, em S&P, todo mundo perdeu o fundo e logo em seguida a gente teve 2 dias de alta com o engolfo de alta no mercado. Isso daqui é um sinal interessante no mercado, mostrando que o mercado americano, a história que isso daqui está nos contando, é que o mercado americano está com
ponta compradora nessa região. Tem pessoas com interesse em compra nessa região aqui, em Nasdaq, ali nos 11 mil pontos. A gente está tendo interesse de compra. Esses 2 dias foram interesses fortes de compra, né? Veja que os candles são bem fortes, né? O primeiro candle já engolfou o último candle de baixa e o segundo aqui engolfou toda essa região que a gente teve aqui. Ou seja, isso daqui começa a me mostrar que o mercado americano está começando a pegar o apetite pro risco, né? O apetite para os ativos de risco. E quando a gente olha o MACD deu sinal de compra, que foi uma reversão do enfraquecimento da ponta vendedora e deu um sinal de compra nessa região aqui do mercado. A gente vê que o RSI está na região ali de sobrevenda que ele chega, em Nasdaq, então só tem sinais positivos pro mercado. O que a gente precisa? Continuidade desse movimento aqui. Caso a gente venha romper esse topo aqui, não estou falando que isso vai acontecer, pode ser que a gente lateralize aqui dentro dessa região, mas caso a gente faça o rompimento desse topo aqui, isso daqui vai começar a confirmar no mercado americano que isso foi região de fundo do mercado, que a gente formou um fundo duplo do mercado. Então, padrão gráfico que o mercado americano está apresentando também é um padrão interessante. A gente está, sim, com uma maior probabilidade de formar um fundo duplo nessa região do mercado americano do que a gente perder esse fundo. Pode ser que a gente perca? Sim, pode ser que a gente perca. É o que eu falei, não dá para você controlar o mercado. Cara, eu não sou o cara que vou falar para você mês que vem o preço vai ser tal, daqui não sei quantos meses o mercado vai fazer isso, o mercado vai para lá e depois vai vir para cá. Cara, eu não sou esse cara, porque desculpa, eu não consigo prever o futuro, eu consigo analisar diariamente o que o mercado está fazendo. Pautado em cima das análises, eu tomo decisões aceitando riscos. São riscos. Eu tomo decisão de entrar no mercado, por exemplo, está com 50% de capital exposto e o mercado vir a cair mais. Eu tomo essa decisão, eu tomo esse risco. Não dá para você ter certeza do que o mercado vai fazer. Então, não dá para falar o que o mercado americano ainda vai fazer. A gente vai ter uma confirmação de que isso daqui, que essa força de compra está entrando no mercado a partir do momento que a gente fizer um pivô de alta aqui. A partir do momento que a gente deixar um topo para trás, fazer um recuo e o mercado romper esse topo. A partir do momento que a gente deixar um topo aqui para trás e romper esse topo, aí a gente pode falar que a pressão de compra ela entrou no mercado. Antes do rompimento desse topo deixado para trás, não dá ainda para falar que isso daqui é uma confirmação de fundo duplo no mercado, beleza? Mas eu fico bem bullish aí com o mercado, com os padrões gráficos que a gente vem tendo. E, cara, quando a gente olha para análise on-chain, putz, cara, para mim não tem indicadores melhores do que a análise on-chain para a gente achar o fundo e o topo do mercado. Região de fundo e região de topo do mercado. Cara, hoje, para mim, cada dia que passa, a gente vê o supply na mão do long term holder simplesmente aumentando. Quando você olha esse gráfico mais de longe aqui, você vai ver que o long term holder é um cara que só acumula durante a queda do mercado e a gente vê que já passamos o número de bitcoins na mão do long term holders de 2018. Já estamos indo buscar lá patamares tão altos quanto 2015 e 2016. Para mim, isso daqui é um excelente sinal. Enquanto o long term holder tiver na confiança de comprar, acumular, esse cara vai estar fortalecendo a região do fundo do mercado. Esse cara vai estar me dando segurança de entrar para o mercado. A partir do momento que o mercado cai e esse cara está distribuindo, isso mostra que o long term holder não está com resiliência para queda. E esse cara é um cara de resiliência nas quedas. Se a gente tiver o mercado caindo, long term holder distribuindo, cara, é merda no mercado. Simplesmente aí eu ficaria com um puta de um cagaço no mercado. Mas se a gente vê o mercado caindo e o long term holder seguindo acumulando o ativo, isso me deixa confortável no mercado. Lembrando, long term holder é o cara que já entendeu os ciclos do mercado, é o cara que já está há mais tempo nesse mercado, já entendeu o ativo, já sabe como o ativo funciona, já confia na tese do ativo e tem expectativas de crescimento pro ativo, beleza? A partir do momento que esse cara perde essa confiança de compra, aí sim
o mercado fica negativo, beleza? Que são os momentos de distribuição. Aqui a gente vê a diminuição do long term holder até a gente chegar nas mínimas e sempre a gente forma topo no mercado, beleza? Então eu quero ver o long term holder seguindo acumulando enquanto a gente está caindo aí no mercado. Isso para mim é super interessante. Quando a gente olha, eu não gosto muito desse indicador, mas às vezes ele faz um pouco de sentido. Esse é um indicador que tem muito ruído, porque a gente não consegue separar quem que é long term holder, quem que é short term holder, quem que é sardinha, a gente não consegue separar nada nesse indicador. Mas ele é o fluxo de bitcoins para as exchanges ou saindo das exchanges. Simplesmente isso daqui. Quando a gente tem o gráfico verde, significa que está entrando o BTC nas corretoras. Quando tá vermelho, tá saindo o BTC das corretoras. A gente vê que recentemente entrou bastante BTC nas corretoras aí e a gente parou de ter essa pressão de entrada nas corretoras. Quando a gente tem os BTCs entrando nas corretoras, a gente vê sim que tem uma pressão de venda no mercado, porque mais moedas sendo colocadas na vitrine à venda. Se elas vão para a corretora, é muito difícil que elas passem ali mais de uma semana na corretora. Ou é executada a ordem, ou ela sai da corretora, beleza? Isso é um comportamento que eu faço, não que eu tenha certeza disso daí. Não dá para saber se o BTC ele foi executado na corretora ou se ele saiu da corretora. Mas eu tenho isso em visão. Quando eu mando para a corretora, cara, fica mais ou menos ali no máximo uma semana, ou eu executo aquela ordem que eu penso em executar, seja o mercado cair mais, eu realizar aquela venda, aceitar aquele stop, ou eu tiro aquilo de volta para a carteira. E a gente vê que saiu BTCs das corretoras nesses últimos dias aí, algo que é interessante, porque com essa entrada que a gente teve aqui, eu mostrei para vocês nesse período aqui, a gente teve um panic sell no mercado, né? Uma venda muito forte no mercado, algo que é super interessante. Amanhã eu trago isso daqui para vocês, senão o vídeo de hoje vai ficar muito longo, mas a gente teve um panic sell nesse momento aqui. Foi quando a gente teve bastante BTCs entrando nas corretoras. Beleza? Quando a gente puxa o Accumulation Trend Score, a gente vê que o mercado está meio neutro, mais para o lado da acumulação do que para a distribuição. Quando a gente tem um gráfico mais escuro, a gente está claramente em acumulação. As pessoas estão acumulando no mercado. Quando a gente tem um gráfico mais amarelo, a gente está tendo a distribuição no mercado. Beleza? Essa parte mais avermelhada, só que mais escura, ela é um pouco neutro, mas puxando ali, ela já está um pouquinho mais escura aqui, né? Puxando um pouco para acumulação do mercado, mas ainda não dá para ter certeza que isso foi uma acumulação no mercado, beleza? Então, dito tudo isso, cara, eu acredito que sim, a gente está constituindo o fundo do mercado. Quando a gente olha a análise gráfica também, para mim, a gente está claramente constituindo o fundo do mercado. Beleza? E para quem a gente abriu as inscrições ontem da comunidade on-chain. Comunidade on-chain, você vai ter um acesso a uma comunidade exclusiva no Facebook, a treinamentos de análise on-chain também, cara, treinamentos de ciclo de mercado. Tem um vídeo aqui no canal que eu soltei ontem, eu vou deixar o link aqui na descrição, é esse vídeo, inscrições abertas para a comunidade on-chain. Lá eu explico tudo o que você terá direito de acesso ao entrar para dentro da comunidade. Lá eu explico também como que funciona valores, como que funciona tudo para você poder entrar no mercado. Então, caso você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição. Lembrando, as inscrições para a comunidade on-chain, elas vão ficar válidas somente até sexta-feira. Sexta-feira a gente fecha as inscrições. E o cupom de desconto com 50% para quem estava na lista da pré-inscrições já não está mais válido no mercado, beleza? E tem um novo cupom para quem entrou atrasado, que aí vai ter 20% de desconto. O cupom se chama Bitcoin. Se você ir lá no checkout e colocar no seu cupom Bitcoin, você vai ter 20% de desconto no mercado, beleza? Mas para quem entrou ontem com 50%, seja bem-vindo aí. E cara, foi uma mega oportunidade, porque esse preço, 50% de desconto, nunca mais será visto dentro da comunidade. Hoje eu vou fazer 20% de desconto para esse primeiro lançamento, nessa primeira turma que a gente está tendo da comunidade on-chain aí, beleza? Então, se tiver qualquer dúvida, é só entrar no link da descrição, assistir o vídeo lá que eu explico tudo como que faz para você entrar para a comunidade. Lembrando, cupom de desconto Bitcoin aí de 20%. Beleza, galera? Então é isso, um forte abraço. Eu vejo vocês amanhã. Valeu!